Bom dia, pessoal. Opa, melhor dizendo, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Vamos dar continuidade à nossa aula aqui. Agora vamos falar sobre intemperismo e a formação dos solos. Falar sobre intemperismo e formação de solos, certo? Essa é uma parte bem importante que a gente deve abordar aqui na nossa disciplina, porque por conta deles aqui os nossos principais tipos de rochas sedimentares e a formação dos solos são é, evidenciados e são gerados, tá? Então, para a gente iniciar, essa aula vai ser um pouco longa, tá? Eu sugiro que vocês dividam a aula em algumas partes, em algumas sessões, tá? Eu vou dar umas pausas quando for necessário, tá? De primeiro momento, nós vamos ter que identificar o que seria o intemperismo. O que é que a gente aborda no temperismo, tá? O intemperismo, o que é que ele é? Eles são as mudanças físico-químicas, ou seja, tanto físico quanto química, que ocorrem nos sedimentos e nas rochas quando expostos à atmosfera, à hidrosfera e à biosfera, tá? O intemperismo, propriamente dito, ele é o processo de mudanças, dessas mudanças físicas e químicas, tá? Ela é diferente da erosão, tá? Apesar de andarem juntas as duas, tá? Principalmente a erosão com intemperismo físico. Mas para mim ter erosão e remoção de material, primeiramente tem que haver o intemperismo na rocha, as rochas têm que sofrerem intemperismo para poderem serem removidas seu material de um local para o outro, tá? Então, quando a gente observa o intemperismo, por exemplo, quando a gente vê essa imagem aí na tela aí de vocês, a gente observa que o nosso, os processos de intemperismo eles são bem atuantes, tá? Principalmente por conta de alguns elementos, como a água, o vento, o gelo em si propriamente dito, eles são agentes formadores de relevo. E esse relevo ele é formado pelos processos de alteração, as mudanças físico-químicas que a gente vê no intemperismo, tá? Aqui a gente observa a formação desses vales em si, algumas ravinas, vemos aqui a porção da montanha nessa parte superior e vemos que boa parte do material aqui de uma rocha sedimentar, estratificada, a gente vê as camadas delas aqui, foram sendo removidas, erodidas e carregadas pela água, pelos rios, quando temos chuvas ou rios que são perenes, por exemplo, tá? Então, um dos agentes formadores principais é a água, e a gente vai ver isso no decorrer da nossa aula, tá? Mas o intemperismo ele pode ser dividido em duas partes, né? O intemperismo químico e o intemperismo físico. Quais seriam as diferenças entre eles? Primeiro a gente vai falar sobre o intemperismo químico. O intemperismo químico, tá? O principal agente do intemperismo químico, no caso, ela é a água. Por quê? Porque a água ela faz com que ocorra processos em que os minerais que estão dentro da rocha eles podem sofrer a sua quebra, serem removidos íons em si e retirado esses íons, eles podem ser carregados pela água e a partir daí serem depositados ou serem utilizados na formação outras rochas e outros minerais, tá? Mas vamos ver. O processo que ocorre o processo do temperismo químico é um processo ele ocorre porque os minerais formados no interior da Terra eles são instáveis sob condições vigentes na superfície da Terra. A gente já viu isso um pouquinho em rochas ígneas e metamórficas, que quando eles se cristalizam a grande profundidade, ou minerais, por exemplo, que como a gente viu lá em rochas ígneas, em relação à série de Bauer, que é a série de ordem de cristalização dos minerais, nós temos a série contínua e a série descontínua, em que temos do lado minerais ali silicáticos, por exemplo, olivina, piroxênios em si, que são cristalizados em rochas de mais alta profundidade, tá? Rochas vulcânicas e plutônicas, e rochas vulcânicas em si, e plagioclásios, por exemplo, eles são formados a alta profundidade. E isso faz com que, quando eles estão na superfície, eles tenham um processo de alteração mais acelerado do que os minerais que são formados mais próximos da superfície, ou que têm uma resistência maior, como, por exemplo, o quartzo, alguns tipos de minerais do grupo dos plagioclásios têm uma certa resistência, mas em si nem tanto assim, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes, mas esses processos eles ocorrem justamente por conta disso,
de que alguns minerais eles têm maior estabilidade, ou seja, eles são mais resistentes ao intemperismo do que outros, principalmente os minerais que são formados em alta profundidade, tá? E que são dos primeiros minerais a serem gerados, como por exemplo, como eu falei, olivinas, plagioclasos cálcicos, dentre outros, tá? Aqui na imagem, na tela, a gente observa a relação de solubilidade de minerais, ou, desculpe, estabilidade dos minerais em relação à taxa de intemperismo, tá? É o Wetterling, tá? Então, o que é que a gente vai observar aqui? Minerais, como por exemplo, óxidos de ferro, como a hematita, hidróxido de alumínio, como gipsita, e quartzo, eles têm uma maior estabilidade, eles são mais estáveis a processos intempéricos aqui na superfície, tá? Enquanto, ou seja, eles demoram mais tempo para sofrerem alteração, tá? Para não não serem alterados pelo intemperismo químico, por exemplo. Já minerais como, por exemplo, piroxênios, feldspatos ricos em cálcio, olivina, calcita e halita, a gente viu isso nos minerais, quais são os grupos minerais que eles pertencem. Esses minerais eles são facilmente alteráveis pelo intemperismo químico, ou seja, eles podem ser removidos os seus elementos à quebra dos minerais em si dentro. Então, eu tenho uma menor resistência desses minerais, então eles podem ser ou mais solúveis ou perderem íons mais facilmente, tá? Então, essa é a nossa relação, tá? Então, verifiquem bem essa tabela, comparem com os grupos minerais em si, que a gente consegue identificar aí com a série de Bau e que a gente consegue diferenciar essa alteração mais facilmente. Então, nessa parte de cima são minerais mais estáveis, ou seja, que tem uma possibilidade menor de sofrerem alteração do intemperismo, ou seja, eles são mais resistentes, e aqui os minerais que são menos estáveis, ou seja, são menos resistentes ao intemperismo e são mais fáceis de serem solubilizados, por exemplo, tá? Então, quando a gente observa o intemperismo químico de silicatos, a gente vê que os minerais do grupo dos silicatos como o quartzo, por exemplo, eles são bem estáveis, eles são muito estáveis. Então, quando, por exemplo, a gente observa na areia da praia, por exemplo, nas praias aqui no Ceará, no Nordeste em si, propriamente dito, nós observamos que a areia de lá, ela é uma areia que ela é rica em quartzo, aquela areia amarelinha. Se você observar com mais detalhe, vemos que o quartzo lá, ele tem eles são bem, a maior parte deles são de quartzo. A gente vê alguns minerais, alguns óxidos ali dentro, como ilmenita, hematita, alguns pedacinhos ali, tá? Que também vão estar porque tem uma certa resistência, mas eles não são totalmente reduzidos em si, tá? Os feldspatos, por exemplo, como eles são menos estáveis do que os cristais de quartzo, mas eles são mais estáveis do que os minerais máficos. E os feldspatos, quando eles sofrem alteração de intemperismo químico, geralmente eles vão formar argilominerais, que é um grupo dos silicatos que são formados, que formam os minerais do grupo dos argilominerais. São minerais que são bem finos, muito pequenos, que tem vários tipos. A gente tem caulinita, montemorillonita, vermiculita. Muitos deles são utilizados na indústria cerâmica, por exemplo, para confecção de tijolos, cerâmicas de piso, dentre outros, tá? Os minerais máficos, por exemplo, eles já se decompõem mais facilmente, eles têm uma alteração um pouco mais acelerada, e geralmente eles se decompõem para óxidos, formação de óxidos e hidróxidos, tá? E isso é importante porque a gente vai verificar isso um pouco mais à frente, tá? Então, quando a gente trabalha um pouquinho com intemperismo químico, por exemplo, em lápides de cemitério, por exemplo, a gente analisa que essas lápides, dependendo do tipo de composição de rocha, uns vão sofrer mais alteração do que outros. Quando a gente observa aqui essas imagens, a gente observa que aqui eu vou apresentar para vocês dois modelos diferentes. Um em granito, tá? Pedra granítica, tá? Ou seja, rocha ígnea, provavelmente intrusiva, certo? Para alta profundidade. E aqui uma rocha, um calcário, que é uma rocha sedimentar, que
foi formado por processos de ação intempérica que foram depositados e posteriormente sofreram diagênese, tá? Então, esses minerais aqui, e é uma rocha sedimentar química, tá? E esse tipo de rocha aqui, a gente observa que a gente mal consegue observar as letras aqui direito, as imagens. Parece que ele tem uma superfície mais alterada, a superfície ela não é tão bem nítida, tá? As imagens. Ou seja, ela sofreu um processo de alteração praticamente igual aos outros calcários que nós temos aqui. Mas ela sofreu um processo de alteração intempérica mais alta. Por quê? Porque há uma remoção de material por conta de que a água, quando vai chovendo, vai removendo esse material e ele vai sendo removido, lixiviado e sendo depositado. Ao contrário aqui, por exemplo, dessa imagem que a gente consegue observar in memoriam of tal pessoa em si, né? Não vou ler esse nome aqui, por exemplo, mas a gente observa que aqui a gente verifica muito bem que não há alteração, as quinas estão bem retas, os nomes estão bem observados, tem só essa fratura aqui, provavelmente de variação térmica, que fez com que fosse observado esse fraturamento, tá? Mas a gente observa essa diferença que a atuação em alguns tipos de rocha do intemperismo químico ela é mais alta e mais acelerada do que em minerais aqui que tem uma quantidade maior de quartzo e feldspato em si, são mais resistentes, tá? Então, os mecanismos de intemperismo, né, eles podem ser de dois tipos, por processos físicos ou por processos químicos. Nos processos físicos, o material ele é bem coeso, ou seja, o material coeso em intemperismos físicos, eles vão ter um material que ele vai ser fraturado, que ele pode ser friável e também pode ser incoerente. Então ele vai sofrer processos de mecanismos de intemperismo mecânico. Então ele vai sofrer processos de quebra, fraturamento, vai ficar friável e depois incoerente para ser removido. E em processos químicos, eles vão apresentar transformações químicas, ou seja, o material intemperizado ele difere quimicamente e mineralogicamente do material original, ou seja, eu vou ter remoções da ordem química, então vai ser removido íons lá de dentro, sódio, potássio, cálcio dos meus minerais, e esses minerais eles vão sofrer um processo intempérico que vai ter uma composição mineralogicamente e quimicamente diferente do meu material original, tá? Então vamos lá. Nos processos físicos, eles vão causar a desagregação das rochas com a separação dos grãos minerais antes que coesos e a sua fragmentação, transformando a rocha inalterada em um material descontínuo e friável. Eu vou ter desagregação, separação dos grãos minerais que antes eles eram coesos e eles vão ser fragmentados, tá? Todas as rochas e minerais eles apresentam microfissuras e microfraturas. E essas microfissuras e microfraturas com intemperismo, eles podem aumentar e sofrerem desagregação, tá? E essa rocha, que antes ela é inalterada, ela vai se passar a ser alterada, ela vai passar a ser friável. Dependendo do tipo de minerais dentro, vai ser mais rápido ou mais lento, tá? Quando a gente fala sobre esses processos de intemperismo físico, né, ou que geram, são processos físicos que geram intemperismo físico, a gente vai falar primeiramente em variação de temperatura. A variação de temperatura, ela vai trabalhar com expansão e contração térmica nos materiais rochosos, que isso vai ocasionar fragmentação dos grãos minerais, deslocamento relativo entre os cristais, ou seja, eles vão se abrir entre eles, tá? Então tem variação térmica, expansão e contração. Isso fragmenta, aumenta e diminui, vai aumentando essa abertura e a fragmentação, rompendo a coesão inicial entre os grãos, tá? Um exemplo seria o congelamento da água em fissuras de rocha. Quando a água ela congela, há um aumento do volume e vai fazer com que aumente a pressão nas paredes, tá? Ou seja, vão ter um aumento de esforços. Então, quando o volume aumenta, eu vou ter um aumento de esforços. E essa água vai cada vez penetrar mais dentro, porque vai abrir um pouquinho mais aqui. Então, a água vai percolar dentro. Então, vai abrir cada vez um pouquinho mais, aí a rocha vai abrindo, tá? A fratura vai abrindo, vai entrando água e o volume, quando congela, o volume aumenta, né? Então, isso vai fazer com que aumente a rede de fraturas, fazendo com que haja uma fragmentação da rocha.
Acho que meu rosto, minha cabeça vai estar aqui na frente, mas aqui do lado, aqui, eu acho que dá para ver algumas fraturas, tá? Então, essas fraturas, geralmente essa variação de temperatura em ambientes mais glaciais, né? Ou seja, climas mais polares ou temperados acima, né? Isso vai fazer com que acelere, com que tenha esse processo de variação de temperatura, né? Esse processo de intemperismo físico mais rápido, tá? Então, esse aumento do volume da água pelo congelamento vai fazer com que ocorra várias vezes durante o dia, né? À noite congela e de dia geralmente descongela um pouco, então vai fazendo com que ocorra essa variação de temperatura e a partir daí eu vou ter fragmentação da rocha, tá? Outro exemplo é a umidade. A umidade, ou seja, a umidade na rocha vai fazer com que ocorra o quê? A água, quando ela infiltra na rocha, ou seja, pelos poros da rocha, vai fazer com que ocorra a desidratação e a reidratação. E essa infiltração da água faz com que tenha esses dois tipos, hidratação e reidratação. E isso vai fazer com que haja a cristalização de sais dissolvidos. E com isso, com essa cristalização, com a cristalização desses sais dentro dos poros da rocha, vai fazer com que aumente o volume. E a partir daí eu tenho uma expansão das fissuras e desagregação, como por exemplo em ambientes costeiros, tá? Quem já viu lá as rochas, os beach rocks, por exemplo, nas praias ali, na praia da Sabiaguaba, em Fortaleza, ou em algumas outras praias no Icaraí, ou várias praias, né? Quem já foi para a banda ali de Camusim, Jericoacoara, quase todas as praias do estado do Ceará, a gente observa alguns beach rocks ali. E a gente verifica essas baixas coesão. As águas do mar têm ricas em sais. Quando sofrem evaporação em alguns pontos em maré baixa, vai ocorrendo a cristalização de sais. Isso aumenta a expansão, né? Aumenta o volume, como no exemplo da variação de temperatura, e isso também vai fazer com que haja aberturas de fraturas, tá? Um outro exemplo são as juntas de alívio, ou seja, as diáclises. As diáclises, elas são juntas, ou seja, juntas de alívio, que são formadas pela expansão do material que está abaixo. E como é que isso ocorre? Quando há ascensão de corpos rochosos das partes mais profundas até níveis mais rasos, a gente lembra de rochas ígneas, por exemplo, que eles estão em alta profundidade e conseguem subir até uma determinada profundidade, algumas delas elas vão sofrer aqui, por exemplo, alívio de pressão. E quando é que esse alívio de pressão vai ocorrer? Quando houver a remoção do material rochoso aqui na parte superior, no caso aqui da intrusão desse batólito, né, que era uma câmara magmática de uma rocha ígnea, tá? Então eu tinha grande quantidade de magma, esse magma resfriou e gerou esse batólito, né? São distâncias mais de 100 km de tamanho, né? De quilômetros quadrados de tamanho. E com o decorrer da erosão e remoção do material aqui de cima, vai ocorrer um alívio de pressão, porque esse batólito estava confinado, né, em alta pressão. Quando ocorre esse alívio de pressão, vai ocorrer uma expansão do corpo rochoso, da rocha em si. E isso vai fazer com que haja aberturas nas formas de placas, tá? Então vou ter forma de juntas em si, e esses alívios de pressão vão gerar esses desplacamentos em formas de placas planas ou placas curvas, tá? E isso é um exemplo de que vai haver também essas juntas de alívio, tá? Formação dessas juntas de alívio. Outro exemplo é o resfriamento de lavas, tá? Dentro de condutos vulcânicos, que vai fazer com que ocorra uma contração desse material e eu vou ter a formação de rochas em colunas prismáticas, que são as que formam desjunções colunares, tá? São, é, são, são colunas prismáticas de forma hexagonal, que são onde foram o caminho desses condutos vulcânicos. Poderia ser um dique ou um sil, tá? Então a gente tem exemplos de juntas aqui, né? Juntas de alívio, juntas de pressão e também de junções colunares como exemplo para esse tipo de processo intempério. Um outro exemplo aqui é justamente sobre o crescimento de raízes, tá? Então, ou seja, a atuação
a atuação desculpa, a atuação dos seres vivos, né, a fauna em si e flora, fazem com que também acelere os processos intempéricos, tá? Por um tempo eles aumentam o processo de intempérico e em outros momentos eles reduzem o intemperismo, tá? Então, o crescimento de raízes nas fissuras de rochas, isso vai ocasionar um aumento de pressão e posteriormente um aumento da fragmentação, tá? Então, em processos iniciais de fragmentação da rocha, as raízes das plantas eles têm atuado com esse processo de acelerar a fragmentação da rocha em si, certo? Por conta do aumento da pressão, tá? E outro exemplo seria a meteorização física, que seria o quê? Quando a gente analisa dois tipos de rochas diferentes, né? Então, ou melhor dizendo, quando a gente analisa rochas com tamanhos iguais, né? Vamos supor que são de composição química e mineralógica semelhantes ou idênticas, tá? A gente vai ter processo de meteorização em quantidades diferentes. Quanto menor for o tamanho desse fragmento dessa rocha, maior será o processo de atuação do intemperismo, tá? Por quê? Porque a desagregação em fragmentos cada vez menores fazem com que eu tenha um aumento da superfície de exposição e isso vai fazer com que os agentes de meteorização da rocha, ou seja, os agentes de que faça com que a rocha ela se fragmente cada vez mais, acelere esse processo. Por quê? Como a gente tem um exemplo aqui, a gente observa uma rocha que, vamos supor, que apresentasse um tamanho cúbico de 2 centímetros por 2 centímetros, nós teríamos aqui uma área de atuação aqui, nesse modelo aqui, nessa área aqui desse cubo em rocha, né? De 4 centímetros quadrados. Se a gente multiplicar pelos 6 lados, nós teríamos 24 centímetros quadrados para que haja alteração de intemperismo, né? Mas quando eu tenho fragmentos menores, tamanho, né, então de 1 centímetro, eu tenho praticamente o mesmo volume aqui, né? Então a gente observa que eu vou ter em uma área 1 centímetro quadrado, mas quando eu multiplico pela quantidade de lados e depois, posteriormente, pela quantidade de cubos que nós temos, nós verificamos que nós temos um aumento aqui duplicado da área de exposição. Então isso vai fazer com que acelere os processos de alteração, enquanto que aqui, desculpa, o processo de alteração ele é ao redor da rocha todinha, aqui ele vai ser ao redor dos fragmentos da rocha, tanto por fora quanto por dentro. Então eu vou ter uma atuação maior da aceleração desse processo de meteorização física, tá? Então, posteriormente a isso, nós vamos falar um pouquinho sobre processos químicos. O que seriam esses processos químicos? Seriam processos em que a gente observa aqui na superfície da Terra, tá? Então, todos os processos de intemperismo eles vão ocorrer na superfície terrestre, tá? Ou no subsolo ali, pode ser um pouco mais rasa, mas todo o processo ele vai ser nesse ambiente, tá? Então, quando a gente fala na superfície da Terra, nós estamos falando sobre ambientes que apresentam baixa pressão e baixa temperatura e uma riqueza em água e oxigênio, tá? E isso é muito importante porque ele difere muito do ambiente formador das rochas, que são altas profundidades, pressões e temperaturas mais altas, tá? Então, quando essa rocha em si aflora na superfície, aquela rocha que estava em profundidade foi gerada e formada em profundidades e temperaturas mais altas, tá? Os minerais eles entram em desequilíbrio, transformando em novos minerais mais estáveis aquelas reações através de reações químicas. Ou seja, eles têm que se tornar estáveis à nossa superfície, tá? E isso é o que gera alteração de processos químicos, tá? Então, quando a gente fala sobre processos químicos de alteração química, a gente vai falar um pouquinho sobre reações do intemperismo. Então, quando eu tenho um mineral mais uma solução de alteração, que pode ser água com ácido, pode ser água, qualquer processo, qualquer solução de alteração que venha a formar, venha a alterar esse mineral 1. Isso vai fazer com que eu tenha um segundo mineral, que pode ter não necessariamente tem uma composição semelhante ao mineral 1, mas a partir daí, essa solução ela vai também gerar uma solução de lixiviação, ou seja, de elementos removidos desse mineral. Por quê?
Quando eu tenho esse mineral, ele é removido, esses elementos químicos, pela solução de alteração, eu vou ter a formação de outro mineral, que são de elementos que não sofreram com a alteração, solução de alteração, e solução de lixiviação. Em alguns deles eu tenho até, não preciso ter esse mineral 2, mas eu vou ter uma solução de lixiviação que posteriormente pode gerar uma lixiviação, um mineral 2, tá? Mas a ordem de sequência é essa. Então, as reações sujeitas ao equilíbrio químico e as variações variações de condições ambientais, eles vão primeiro ter a adição ou a subtração de componentes, certo? E isso eu vou ter reações atrasadas ou aceleradas, isso vai fazer com que eu tenha, para ter esse equilíbrio químico, tá? E outro, eu vou ter a geração de minerais secundários e diferentes soluções de lixiviação, dependendo do tipo de solução de alteração e dependendo do tipo de mineral, tá? Então essas são as relações sobre reações de temperismo que nós temos, tá? Então, quando a gente fala de intemperismo químico, a gente vê que o principal agente do intemperismo é a água, somente a água da chuva, por infiltração e percolação nas rochas. Por exemplo, essa água da chuva, geralmente ela contém, né, CO2, né, mais alguns ácidos orgânicos, quando ele passa pela superfície, que eu tenho uma concentração de elementos orgânicos, de matéria orgânica na superfície, tá? E isso vai fazer com que essa água seja um pouco mais ácida e também em contato com o solo, fazendo com que ocorra um enriquecimento em CO2, o que torne ela cada vez mais ácida. E esse aumento da acidez vai fazer com que ocorra o aumento do seu poder de ataque nos minerais, tá? E isso a gente consegue observar um pouco aqui, tá? Uma rocha, por exemplo, que apresenta uma resistência mais alta, como por exemplo o granito, como a gente viu ali nas lápides lá do cemitério lá de alteração, que o granito é mais resistente, mas nem tudo é resistente, tá? Eu tenho resistências maiores, mas não quer dizer que eles sejam indestrutíveis, certo? Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, minerais de quartzo, biotita, magnetita, que é um óxido de ferro, e feldspato, ele vai apresentar taxas de alteração diferentes. Isso por quê? Porque alguns minerais, como a gente viu lá em propriedades físicas dos minerais, alguns minerais eles têm uma maior dureza do que outros, tá? Então, ou seja, eles têm uma maior resistência do que outros a determinados tipos de intemperismo, por exemplo. Então, os primeiros minerais a sofrerem alteração vão ser os feldspatos, as biotitas, tá? Os feldspatos vão ter tendência a gerar minerais argilominerais, como a gente já viu nos slides passados, e aqui a biotita em si, ela vai começar a gerar alguns óxidos, tá? E começam a se decompor. E o quartzo em si, eles não são alterados, eles não sofrem processos de alteração de intemperismo físico, a não ser que sejam características bem específicas para eles, tá? E ao final, quando a gente observa, por exemplo, em microscópio de varredura eletrônica, os MEVs, né? Microscópio eletrônico de varredura, nós observamos que os cristais apresentam alteração. A gente vê a sílica aqui ao redor dos cristais de feldspato, provavelmente, que foram removidos por conta do intemperismo, tá? Então, foram lixiviados, removidos materiais desses feldspatos, e esses feldspatos geraram argilominerais. Esses argilominerais, posteriormente, como são mais fáceis de serem removidos, também foram erodidos e retirados da rocha em si, certo? Só que outro exemplo que acontece é que quando eu tenho essa remoção do material, também há um aumento da fragilidade da rocha. A rocha ela vai ter vários espaços vazios e, à medida que vai ocorrer filtração de água, expansão, remoção, expansão, contração e outros mecanismos de meteorização, por exemplo, física, vai fazer com que a rocha ela tenha uma facilidade de se quebrar, fazendo com que ocorra o aumento de tamanhos de fraturas, dentre outros exemplos, certo? E quando a gente fala sobre essa formação de minerais, né, condições de formação dos minerais secundários, a maioria das rochas são constituídas pelos seguintes elementos químicos, como a gente já viu. Então, eu vou ter uma concentração de minerais silicáticos, por exemplo, então eu vou ter óxido, sílica, alumínio, ferro, cálcio, potássio, sódio e magnésio, né? E isso
essa manganês, desculpa, magnésio não, manganês, tá? E isso faz com que eu tenha minerais, elementos que são mais solúveis, ou seja, são nutrientes de plantas, nutrientes de solos para plantas em si, que são, ou seja, esses elementos são solúveis, ou seja, eles são mais fáceis de serem removidos dos minerais, tá? Isso muito por conta que eles são mais fáceis, as ligações químicas entre eles são mais fáceis de serem quebradas, né? Como por exemplo, cálcio, potássio, sódio e magnésio, eles são excelentes nutrientes para as plantas em si, tá? Então são elementos que são solúveis, mais fáceis de serem solúveis, e elementos que são pouco solúveis. E isso vai fazer com que esses elementos aqui, como sílica, oxigênio, alumínio e ferro, como eles são pouco solúveis, eles são os principais constituintes dos minerais secundários, como os argilominerais, os óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio, certo? Então essa é a diferença que nós temos aqui. Elementos que vão ser pouco solúveis, gerando minerais secundários, principalmente minerais secundários, e minerais que são elementos que são mais solúveis, e isso vai ser carregado pela água e ser depositado ou formando outros tipos de minerais mais à frente, tá? Ou enriquecendo o solo, por exemplo, certo? É só a gente imaginar como se fosse vocês fazem café de manhã em casa, então quando a gente pega a água quente, que é a nossa solução, e dentro do pó de café, que é o solúvel, né, a parte solúvel, ou seja, é um mineral que vai sofrer alteração, quando a gente coloca a água lá, do que vai ficar embaixo, dentro da garrafa de café, a gente vai extrair a cafeína, dentre outros elementos, juntamente com a solução da água, que foi tudo lixiviado para dentro. Então a gente vai tomar aquele café com mais alguns produtos que vai ter a mais. Café com a cafeína, né, com outros elementos a mais dentro do café, certo? Então, para a gente dar exemplificar aqui, nós temos aqui um cristal de calcita, tá? São vários cristais de calcita. Então, quando a água com água ácida, tá? Então a gente tem uma água que vai ser uma água com mais ácida, que vai ter o gás carbônico junto. Então, eu vou ter um ácido carbônico aqui dentro. Quando ele entra em contato com o CaCO3, que é a calcita, vai ocorrer a quebra da calcita, liberando um íon de HCO3 e o cálcio vai ser lixiviado e levado pela solução, tá? É um exemplo. O outro exemplo aqui é no feldespato. Da mesma forma, eu tenho água que ela é um pouco mais ácida e quando ela chega aqui dentro dos minerais, ou seja, nesse exemplo aqui eu tenho a quebra do mineral por completo, tá? Vai ser lixiviado e dissolvido, tá? Nesse caso aqui eu vou ter uma quebra parcial. Essa quebra parcial vai remover o potássio, certo? Vai remover aqui os cristais de potássio aqui. Então a gente tem a quebra do feldespato potássico aqui, tá? Gerando junto com a água aqui que percolou pelos minerais, eu vou formar aqui uma caulinita, que é um argilo mineral hidratado. Todos os argilos minerais eles são hidratados, tá? Então eu vou ter a remoção, o cálcio vai embora, né? Então o cálcio aqui ele vai embora, vai ficar em solução e aqui vai entrar dentro da estrutura aqui eu vou ter H2O, né? Vai entrar água aqui, tá? Em forma de hidroxila no caso, tá? E essa água vai fazer com que ocorra a remoção e uma parte também da sílica também ela vai ser removida, tá? Então a gente observa que a sílica aqui, SO2, ela vai ser removida, tá? Eu vou ter um aumento da concentração de alumínio juntamente com água. Então eu vou ter a geração desse argilo mineral chamado caulinita, tá? E essa é uma reação de hidrólise, certo? E outro exemplo aqui é os piroxênios, né? O grupo dos piroxênios, que geralmente são minerais que contêm ferro e magnésio, tá? E geralmente o mineral ferroso aqui, que é a faialita, que é um piroxênio de ferro, né? Onde a água ela entra no piroxênio aqui, são minerais que são facilmente alteráveis, tá? Isso vai fazer com que ocorra a quebra desse mineral, vai ter em sílica e ferro, certo? O ferro é um ferro 2, o ferro 2 vai se ligar com o óxido, com o oxigênio da água, ou com o oxigênio do ar, por exemplo, e isso vai gerar com que ele tenha a geração de uma hematita, tá? Então, vou ter a formação de hematita por conta dessa quebra, tá? E a água em si,
ela vai fazer com que ocorra a oxidação desse meu mineral, né? Desse meu elemento, certo? Então, esses são os exemplos que nós temos. Então, quais são os processos de alteração química que a gente vai ter no intemperismo químico? Primeiro, a gente vai ter a dissolução, vamos ter a hidratação, vamos ter a hidrólise e vamos ter a oxirredução, tá? O primeiro dele é a reação de dissolução, em que na dissolução, a reação dos minerais com a água ou com os ácidos ou com ácidos, né, vão resultar na liberação de íons livres em solução. E isso faz com que eu tenha na dissolução uma solubilização completa, ou seja, o mineral ele vai desaparecer. Na hidratação, certo? Eu vou ter a combinação química de minerais com a água, e isso vai fazer com que essa hidratação ela implica no aumento do volume dos minerais, facilitando a desagregação da rocha, certo? E além disso, eu vou ter a união da água com os minerais, tá? Então a hidratação ela vai fazer com que ocorra a facilitação da desagregação da rocha, diferentemente da hidrólise, em que a hidrólise vai haver a substituição de cátions na estrutura de um mineral por íons de hidrogênio, tá? Ou de hidroxila também. E isso vai fazer a formação de novos minerais e a desagregação dos minerais originais, certo? Então os minerais eles vão ter uma resistência menor, vão ser desagregados por conta da remoção, ou melhor dizendo, da remoção e substituição desse cátion removido por outro, né, dos minerais do íon de hidrogênio, e isso eu vou ter geração de novos minerais como a caulinita e desagregação dos minerais, tá? E como exemplo também eu tenho aqui a hidratação e redução dos minerais, ou seja, eu vou ter oxidação, perda ou ganho de elétrons, né? Oxidação, perda e ganho ou redução, ganho de elétrons pelos átomos ou os íons das estruturas do mineral, do mineral em si. E isso eu vou formar novos minerais, tá? Então vamos lá, primeiro falar sobre dissolução. A dissolução, como a gente viu, ela vai ter uma solubilização completa, ou seja, no mineral de calcita, por exemplo, ou de alita aqui, que é o sal, né? Quando entra água, né, água ácida, eu vou ter a remoção, formação de CO3 e íons de Ca. No caso do sódio, eu vou ter a remoção do sódio e do cloro, tá? Ambos vão ficar em solução e vão ser dissolvidos e até chegar em um determinado local onde há a precipitação, tá? Então, a dissolução ácida de rochas carbonáticas, como em calcários e dolomites, rochas sedimentares, e evaporíticas, que também são rochas sedimentares químicas, como por exemplo a lita e a gipsita, pelo ácido carbônico, ele gerado pela reação entre a água e o ácido carbônico em solo que vão estar na atmosfera, né? Vai ocorrer a dissolução da calcita e a formação de sistemas kársticos, ou seja, sistemas de cavernas. Imagine aquelas formas de cavernas em si, tá? A hidratação, ao contrário da dissolução, ela ocorre pela atuação entre dipolos de moléculas de água e cargas elétricas não neutralizadas na superfície dos grãos, né? Então, com a entrada da água na estrutura, vai fazer com que ocorra a modificação dessa estrutura e a geração de novo mineral, tá? Transformando, por exemplo, a anidrita em gipso. A anidrita ela é um sulfato de cálcio e quando entra a água na sua estrutura, ou seja, fica na superfície da estrutura, vai gerar a gipsita, tá? Que é o gipso, certo? E isso sempre vai ocorrer em águas percolantes com pH de ácido a básico, mas pouco ácido, né, pH 5, e pouco básico ali, pH 9, tá? Então vai ser uma água meio neutra ali, um pouco ácido, um pouco básico. Isso vai fazer com que ocorra a geração de anidrita, certo? Lembrando que isso demora muito tempo, tá? Já na hidrólise, eu vou ter hidrólises que elas vão gerar, né? Como a gente já viu, ocorre a substituição de íons, certo? Pode ocorrer a substituição de um ou de dois íons, tá? Quando a água percola, certo? E eu posso ter a remoção geralmente de cálcio, alumínio e sílica dos minerais que a gente pode observar, tá? E esse tipo de hidrólise ela pode ocorrer em duas faixas, entre 5 e 9, pH entre 5 e 9 e também pH acima de 9. Aí no caso a gente teria, no lugar de hidrólise, a gente teria uma acidólise, certo? Mas primeiramente, a hidrólise,
Quando eu tenho a entrada da água na estrutura, eu posso ter a remoção, lixiviação da sílica e do potássio, tá? Onde só vai restar no mineral 2 o alumínio, e a partir daí eu vou ter a halitização, geração de gibbsita, que a gibbsita é um hidróxido de alumínio, que é extremamente utilizado para ser removido o alumínio, tá? Eu posso ter a lixiviação de sílica e potássio, mas dentro do mineral eu vou ter ainda uma concentração de sílica e alumínio, geralmente numa proporção 1:1. Nesse caso aqui eu vou ter uma monocialitização, que vai gerar a caulinita, que é um argilo mineral hidratado, né, rico em sílica e alumínio. Ou eu posso ter a lixiviação de um pouco de sílica e um pouco de potássio, tá? E isso vai fazer com que eu tenha dentro do meu mineral ainda sílica e alumínio, na proporção de 2 para sílica, 1 para alumínio. E isso eu vou gerar também um outro tipo de argilo mineral, que é a esmectita, certo? E nesse caso eu vou ter um processo de bicialitização, tá? Outros exemplos que nós temos é quando os minerais, o primeiro mineral, que antes de ser alterado quando há intrusão de água, né, há percolação de água, é um mineral que contenha ferro, potássio, magnésio, sílica e alumínio. Nesse caso aqui, como exemplo, eu vou ter um mineral que vai ter alumínio ou só ferro, e eu vou ter a remoção de magnésio, sílica e potássio. Dependendo da proporção, eu posso ter a ferritização, ou seja, vou ter a geração de gibbsita e goetita junto com hematita, que eu vou ter essa fórmula química aqui de hematita desse lado e goetita desse outro lado, tá? Ou eu posso ter a junção de caulinita com hematita com goetita, que eu vou ter a lateritização. Quem já andou em estrada de pissarra sabe o que é uma laterita, então já viu que é uma laterita, aquele óxido de ferro, ferruginoso, suja bem as mãos. Ou eu posso ter também a bicialitização, em que eu vou ter a formação de um argilo mineral que contém o ferro dentro da estrutura, tá? Então, observação que a gente tem, a hidrólise ela pode ser total, certo? Ou pode ser parcial em função das condições de drenagem e de um perfil de alteração. E a laterita, ela é a formação superficiais, né? São formações superficiais constituídas de hidróxido de alumínio e hidróxidos e óxidos de ferro, tá? Então esses são os exemplos. Já na acidólise eu vou ter uma complexação, ou seja, eu vou ter a formação da carboxila, que é um grupo funcional. E isso vai ocorrer em pH abaixo de 5, tá? Em pH bastante ácidos. Geralmente em ambientes frios com a formação de ácidos orgânicos, ou seja, pela desagregação da matéria orgânica, tá? Que é o MO. E isso vai me gerar as complexações. Então, nesses dois exemplos, quando eu tenho a acidólise, né, eu vou ter ferro e alumínio solúveis, eles vão entrar em solução, tá? E essa solução, que é ocasionada pela lixiviação, ela é favorecida pela formação de complexos organometálicos solúveis. Com isso, eu vou ter um empobrecimento em alumínio e em enriquecimento em sílica. E eu posso ter duas faixas de acidólise, uma acidólise total e uma acidólise parcial. A acidólise total ela vai ocorrer quando eu tenho a formação de minerais mais insolúveis como o quartzo, né? Ou seja, minerais como o quartzo eles vão ser formados, né, em pH abaixo de 3, e quando eu tenho, nesse caso aqui, a acidólise parcial, que vai ser pH entre 3 e 5, tá? Então eu vou ter, nesse caso, uma remoção parcial do alumínio e a formação de esmectitas aluminosas, tá? Nesse primeiro exemplo aqui eu vou ter a formação de sílica, né? E nesse exemplo aqui eu vou ter a formação de esmectitas, argilominerais ricos em sílica e alumínio, certo? Então só para a gente ter noção aqui do que é que acontece com processos de intemperismo químico, tá? E por fim, sobre o intemperismo químico, a gente vai falar aqui sobre a oxidação, que é nada mais do que a perda de um elétron. A redução é o ganho e a oxidação é a perda de um elétron. E em minerais ferro-magnesianos primários, que a gente já viu como exemplo piroxênios, olivinas, anfibólios e biotita, né? Como por exemplo aqui, eu vou ter a formação de ferro 2. E quando há oxidação, vai haver
a geração, ou seja, esse ferro vai ganhar um elétron, ele passa a ser de ferro 2, ferro ferroso para ferro férrico, para ferro 3. Então eu vou ter a formação de óxidos e hidróxidos com isso. Se eu aumento ali a minha carga, eu posso ter um aumento da assimilação de outros elementos. Então, com isso eu vou ter a formação de goetita, que pode a goetita formada ela pode se transformar em hematita por desidratação, como é, por exemplo, aqui ocorre nessa geração dessa formação química aqui, tá? Então aqui é um exemplo que tem lá no livro que a gente pode observar, mas o piroxênio, quando entra a água, vai formar sílica, vai entrar em solução sílica e ferro 2, com o oxigênio, o ferro ferroso, o ferro mais 2, ele é oxidado pelas moléculas de oxigênio, né? Que vão estar no ar ou na própria água, vai gerar o ferro férrico com isso, e com a entrada de água no sistema eu vou ter a formação de hematita, tá? Ou também de goetita dentro da minha estrutura, tá? E o intemperismo mecânico e o intemperismo químico, eles vão agir sempre em conjunto, tá? E o físico, com o seu efeito desagregador, ele contribui para a aceleração do processo de intemperismo químico. Então, quando a gente observa aqui várias fraturas e juntas, tá? A água vai percolar com maior facilidade dentro da rocha, fazendo com que a rocha ela sofra alteração, fragmentação e alteração mais facilmente, tá? Como a gente viu lá em rochas sedimentares, que as rochas elas têm tendência, pelo intemperismo, a formarem estruturas meio que arredondadas por conta desse aumento das áreas das áreas de intemperismo, tá? Das áreas de intemperismo na própria rocha, nos próprios afloramentos. Então a gente consegue observar bem esses exemplos, tá? A gente consegue aqui alteração esferoidal, tá? Então a gente observa esse descamamento, esse desplacamento aqui, tá? Um exemplo seria o acebolamento, né? Então essas cascas, como se fossem cascas de cebola, tá? Então a gente observa bem essa estrutura notável aqui de alteração esferoidal, tá? E a gente vai terminar nossa aula aqui, pessoal, agora, mas a gente pode continuar um pouquinho mais à frente. Eu vou falar agora sobre os fatores de intemperismo, tá? Essa aula vai ser dividida em duas, vocês podem também dividir ela em outras porções, tá? Então, a gente fica por aqui na nossa aula e na próxima continuação da aula a gente vai falar sobre fatores de intemperismo, né? De controle do intemperismo e também sobre a formação dos solos, tudo bem? Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula aqui, tá?